dizemos quem, nós estamos dando um passo a mais. Eu poderia perguntar: o que é que está aí ao seu lado? Você vai dizer: é uma pessoa, não é? Sim ou não? Sim. Mas se eu te perguntar quem é essa pessoa, você precisa de algumas coisas a mais para dizer quem é essa pessoa. Você precisa conhecer essa pessoa. Para nós dizermos quem é o Espírito Santo, nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Nós precisamos conhecer. E como é que nós conhecemos alguém? Quando nós dizemos que conhecemos alguém, nós sabemos que alguém existe. Nós sabemos o nome de uma pessoa. Mas quando você convive com aquela pessoa, você diz: eu conheço aquela pessoa. Se você vai apresentar alguém para trabalhar na sua empresa, na empresa que você trabalha, e o chefe que te interroga pergunta: mas quem é essa pessoa? Você conhece essa pessoa? Para você dizer que você conhece, você tem que ter alguma intimidade com essa pessoa. Você tem que não somente saber o nome dessa pessoa, você não pode somente saber onde ela mora, você não pode somente saber a profissão que ela tem, mas para você poder dizer: eu apresento essa pessoa, pode colocá-la aí e pode pôr fé, pode acreditar que essa pessoa é boa, ela vai cumprir bem a função. Você precisa realmente conhecer a pessoa. Como diz, a gente não põe a mão no fogo por qualquer um. Sim ou não? Sim. Há pessoas que se casam enganados. Já ouviram isso? A pessoa diz: eu me casei enganado. Achei que era uma coisa e era outra. Por quê? Porque depois que casou e foi morar com a pessoa, conheceu a pessoa mais de perto, né? Alguns fazem assim, porque durante o namoro e o noivado, e até pular a fase do noivado, algumas pessoas começam o relacionamento pela lua de mel, né? E depois terminam na lua de fel, não é isso? Começam no céu e terminam no inferno. É ou não é? Então, para que serve aquele tempo de namorar, de noivar? Para você conhecer. Você não pode conhecer a pessoa só depois que foi morar com ela. Você tem que conhecer. Você ainda não foi morar com o Espírito Santo. Amém? Alguém aqui já foi morar com o Espírito Santo? Porque se foi, é uma alma penada que está entre nós. Morreu. Alguns já foram morar com o Espírito Santo. Nós ainda não fomos. Agora nós estamos numa fase de profundo conhecimento do Espírito Santo. E aqueles que desenvolverem com Ele uma grande intimidade poderão morar com o Espírito Santo. Amém? Amém. Poderão morar um dia com o Espírito Santo. Para sempre. Mas por enquanto a gente está conhecendo. E o conhecimento tem que crescer. Quem é o Espírito Santo? Essa é a pergunta. Quem é o Espírito Santo? A Bíblia nos dá várias definições. A Bíblia nos apresenta alguns argumentos sobre o Espírito Santo. Mas sempre que a Bíblia fala do Espírito Santo, ela fala de algo experimental. Porque você não pode descrever um Espírito. Então a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu sobre o Senhor Jesus Cristo no dia do seu batismo no Rio Jordão, numa coisa parecida com uma pomba. Parecia uma pomba. Não era uma pomba, mas parecia. Parecia. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo se manifestou e apareceu uma coisa na cabeça deles que
parecia uma língua de fogo, uma chama. Parecia. Era uma experiência. Mas uma das principais formas da Bíblia nos falar do Espírito Santo é que o Espírito Santo é como o vento. É a melhor maneira de descrever o Espírito Santo. Então, o que é o vento? Se essa é a melhor analogia, se essa é a melhor maneira que a Bíblia encontrou para nos dizer quem é o Espírito Santo é um vento. Um vento. Então era bom a gente saber quem é o vento. O que é o vento? E é uma definição que a gente aprendeu na escola. O vento... Vocês não foram na escola, né? Na escola que eu fui, ensinaram o que era o vento. O vento é... O ar em movimento. Viu? Pelo menos a minha esposa também foi na escola. O vento é o ar em movimento. Tem ar aqui dentro? Sim ou não? Sim. Todo ser que respira louva o Senhor. Tem ar aqui dentro, mas ele não está em movimento. Então não tem vento. O Espírito Santo é o vento. A manifestação do Espírito Santo é um vento. Se nós ligarmos os ventiladores, calma, não vou mandar ligar. Tem gente que já enrolou com a escola, né? Se nós ligarmos os ventiladores, o ar que está parado vai começar a se movimentar. E se o ar se movimentar, o que vai gerar em nós? Vento. É ou não é? Algumas pessoas vão sentir frio. Se é no dia quente, nós vamos sentir um refresco, um frescor. Sim ou não? Sim. O Espírito Santo é o vento. Então eu lhe pergunto, o Espírito de Deus está aqui? Sim. Sim ou não? Sim. O Espírito de Deus está junto com você quando você sai daqui? Sim. Mas quando ele se manifesta, ele é como o vento. O ar está ao nosso derredor agora. Nós não podemos tocá-lo, nós não podemos vê-lo, ninguém pode prendê-lo. Você pode pegar um punhado de ar na sua mão? Pode? Não pode. Você pode guardar um pouco de ar no bolso da sua calça? Pode? Não pode. Você não pode prender o ar. Não pode. O ar está aqui. O ar está preenchendo esse lugar. Mas ele está parado. E todos nós estamos respirando o mesmo ar. E o ar está aqui, cheio de vida, de oxigênio. E por isso nós estamos vivos. Mas de repente, pode acontecer um vento. Então esse mesmo ar entra em movimento. E se desse um grande vendaval agora, um ar que entrou em movimento, o que aconteceria com os nossos cabelos? De alguns, né? Porque alguns não têm esse privilégio. Mas o que aconteceria com os nossos cabelos? Hã? A sua escova ia embora, irmão. Né? A chapinha acabava. É ou não é? Se você estiver com a sua Bíblia aberta, o que vai acontecer com as páginas da sua Bíblia? Vão girar, vão se movimentar. Se tiver um papel solto em cima de alguma coisa, e dependendo da força do vento, as coisas vão voar. Você pode voar dependendo da força do vento. Se for um tufão, se for um tornado, não é? O vento vai empurrar tudo. Ora, o Espírito Santo se manifesta como um vento. Por quê? Porque o Espírito Santo é o ar. E quando ele se manifesta, ele movimenta todas as coisas. Uma pessoa que está parada, uma pessoa que está estacionada, uma pessoa que está estagnada, e venta sobre ela, tudo se esparrama. Você arruma todos os papéis e abre a janela, aí entra o vento. O que faz com os papéis? Voa tudo.
E vem toda a poeira lá de fora. É ou não é? E o que é que você faz? A dona de casa tinha acabado de passar pano na sala. Limpou tudo. Passou o espanador. Passou o lustramóveis. A cera no chão. Estava tudo tão limpinho. Aí ela abriu a janela. Veio um vento e trouxe a poeira. A dona de casa tinha acabado de sentar no sofá. O que ela tem que fazer? Ela tem que levantar do sofá, fechar a janela, pegar a vassoura e começar de novo. É ou não é? O vento desestabiliza. O vento tira do lugar. Todos os batizados respiram o Espírito Santo, sim ou não? Sim. Todo mundo que está vivo respira, sim ou não? Sim. Se você conhecer alguém que está vivo e não respira, é porque ele está morto. Não é? Antigamente as pessoas morriam e como não sabia como se estava morto ou estava vivo, foi num espelho, perto da boca. Se não passava, é porque estava morto, porque não está respirando. Era uma dedução lógica. Se você respira, você está vivo. Na igreja, nos batizados, todos estão vivos, todos respiram o ar do Espírito, mas só se movimentam aqueles sobre quem vem o vendaval, aqueles sobre quem o ar se movimenta e faz um vento. Por isso, irmãos, e essa é a diferença entre cristãos avivados e cristãos desanimados. Alma. A alma da igreja é o Espírito. Pessoas que não estão no influxo do vento, elas estão paradas, com a sua vida até organizada, catolicamente falando. Elas cumpriram, elas fizeram a primeira comunhão, elas foram batizadas, elas crismaram, elas casaram na igreja, elas até já foram numa missa uma vez. Eles são católicos, fervorosos, não é? Todo ano eles vão na igreja uma vez. Não existe gente assim? Sim ou não? Sim. Talvez haja alguém aqui entre nós que tenha sido esse tipo de gente, que tenha vivido dessa maneira a sua vida cristã. Organizado, tudo no lugar. Ele tem até o diploma da primeira Eucaristia, ele tem até o diploma do Crisma, e tudo é muito bonito, e tudo é muito bom. Está tudo organizado. Mas esses cristãos estão parados. Limparam a sua casa, deixaram arrumadinha e sentaram na sua poltrona religiosa e disseram: oh, muito bem, tudo está certo. Mas então, Deus quer abrir as janelas e fazer ventar sobre essas pessoas. Nessa noite aqui, Deus não quer a sua organização. Deus quer os seus cabelos em pé. Aleluia. Deus quer chacoalhar você. Deus quer movimentar o vento aqui. Agora, há cristãos que se organizaram tanto, que se estagnaram tanto, que até pararam de respirar. Estão mortos. Morreram. Então, irmãos, existem três tipos de cristãos. Existem os cristãos que estão mortos, existem os cristãos que estão acomodados, e existem os cristãos que estão numa ventania só. E os que estão numa ventania só, eles não conseguem parar, porque quando eles põem as coisas que eles pensam que estão no lugar, vem o vento e esparrama. Quando eles penteiam o cabelo, o vento bagunça. Quando eles ajeitam a roupa, o vento empurra. Quando eles arrumam as cadeiras, o vento empurra a cadeira. Esses cristãos são felizes. Esses cristãos não são enferrujados. Esses cristãos estão em movimento, porque eles não estão apenas respirando, eles estão no meio do vento, e o vento é o ar em movimento, e o ar se movimenta
um homem chamado Nicodemos. E o Nicodemos falou para ele: bom, mas eu já tenho uma vida bem organizada religiosamente, tudo está certo. E Jesus disse para ele: você precisa de vento. Sim, você precisa de vento. Jesus disse para ele assim: o vento sopra do jeito que ele quiser. Assim é com a pessoa que nasceu de novo. Ela fica desestabilizada, ela é empurrada, ela é bagunçada. Não de uma desorganização natural, não é isso. Mas a vida dela está em movimento. Há pessoas que estão paradas. Olha para o irmão do seu lado, vê se ele tem cara de água parada. Porque, diga para ele, água parada dá zika. Água parada dá zika. Água parada dá bicho. Dá zika. Dá ou não dá? E tem tanto cristão zicado na igreja. Será que tem cristão zicado aqui hoje? Será que tem alguém que está dizendo: eu preciso desse vendaval? Está dando bicho, está dando zika. Né? Né, Zica? Tem até um irmão aqui que o apelido é Zica. Mas não tem sobrenome de vírus, não. Vocês estão entendendo, irmãos? Então nosso Senhor disse assim: não, Nicodemos, o vento sopra, o vento vem de todos os lados, você não sabe de que lado ele vem, você não pode controlar. Se você estiver no vendaval, graças a Deus a gente não passou por isso, mas quem já passou por um grande vendaval sabe que o negócio é forte. Empurra, joga longe, vem aquele tufão, vem aquele como é que chama, que eu falei agora há pouco, o tornado, né? E joga longe a pessoa. Tem um pessoal aqui que é mais jovem e se lembra de um cantor que se chamava Tony. Viu quantos jovens tem aqui? As 20 jovens, né? Jovem guarda. E o nome dele era Tony Tornado, porque ele queria fazer alusão a isso, que ele era agitado, ele agitava o ambiente. É tão lindo um cristão defunto, ele não movimenta nada. Ele entra no local onde ele trabalha e ele sai. E a única coisa que ele deixa é aquele fedor de defunto. Nada. Ou um cristão todo organizado, tudo certinho, sem vento, só respira, não é? Ele não faz a diferença. Ah, mas quando você é o Sérgio Tornado, a Márcia Tornado, o César Tornado, né? O Gilmar Tornado, pensa, diga o seu nome e coloca o Tornado no final. Santo Tornado, diga o seu. Santo Tornado. Você entra e você agita, porque você vem cheio de vento, do vento do Espírito, amém? Amém. O que acontece? Então eu quero que você pegue na sua Bíblia Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37, no versículo número 9. Veja o que o Senhor está dizendo para você. E você pode colocar o seu nome aí. Porque o verso começa assim: então o Senhor me disse, você põe o seu nome. O Senhor disse para mim, o Senhor disse para você, o Senhor disse para todos nós. Então o Senhor me disse, Ezequiel 37, 9: homem mortal, tem algum homem ou mulher mortal aqui, sim ou não? Sim. Então é para você, sim ou não? Sim. Homem mortal, profetize para o vento. Profetize para o vento. Que vento, irmãos? Diga que o Senhor Deus está mandando que Ele venha de todas as direções
para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. O tornado é um fenômeno meteorológico formado pela convergência e o encontro de correntes fortes de vento de vários lados que se chocam e formam um grande redemoinho e que começa a esparramar todas as coisas. O que é que o Senhor está dizendo para o homem mortal? Fala para o vento: vento, manda um tornado aqui. Vento, passe em cima desses mortos. Vento, aconteça. Você vira para o ar, você vira para o Espírito, você olha para o Espírito Santo nessa noite. Você é uma pessoa mortal, eu sou uma pessoa mortal, mas eu estou munido de autoridade, porque Deus me mandou essa autoridade. E Ele disse: diga para o vento, diga para o ar, diga para o Espírito Santo, diga para Ele: Espírito, manifesta-te. Espírito, faz um tornado da minha vida. Espírito, sacode a minha existência. Espírito Santo, hoje minha vida tem que ser diferente. Espírito Santo, hoje tem que acontecer algo novo comigo. Você não pode se acomodar numa experiência mesmo do Espírito Santo e dizer: ah, eu já experimentei tudo do Espírito Santo, então você já está pronto para ir morar com Ele. Tchau. Pode ir. Mas você não está ainda, está? Não. Alguém é candidato? Não. Levanta a mão que Deus puxa. Né? Não, irmãos. Nós ainda precisamos do vento. Nós ainda precisamos do sopro. Nós ainda precisamos do tornado. Nós ainda precisamos do vendaval. No dia de Pentecostes, os discípulos, os apóstolos com Maria estavam reunidos num lugar orando e respirando o mesmo ar da oração. Todos eles respiravam a mesma oração, respiravam o Espírito. De repente veio um vento impetuoso e encheu aquele lugar. E deu um tornado e bagunçou tudo. E o Pedro, que estava morto, viveu. E o Tiago, que estava morto de medo, viveu. A Bíblia diz que eles estavam mortos de medo. Já viu essa expressão, morto de medo? Ah, eu morro de medo de morrer. Já vi gente falar isso, né? Morre de medo de morrer. Ah, eu estava morto de medo de tal coisa. Ora, irmãos, nós estamos lá, eles estavam lá, mortos de medo dos judeus, mortos de medo de que iriam morrer. E o vento soprou, e eles saíram daquela morte. Qual é a morte que está rondando você? É o medo. É o medo. É uma sensação de vazio. É uma sensação de inutilidade. É a morte que te ronda, o espírito da morte em cima de você. É porque as coisas deram errado, porque está tudo esfarelando, está tudo se acabando, porque parece que não vai dar certo. E a morte é isso. Você vai ao velório, o defunto está lá bonito, mas daqui a pouco vai enterrar. Esse dia eu fui no velório, a mulher nunca pintaram a mulher, no dia do velório estava maquiada, bonita. Dá vontade de dar um beijo nela. Né? Mas teve gente que enterrou. Quando o espírito da morte, quando a situação da morte está, irmãos, mesmo que você está mantendo a aparência, Deus sabe o que está no seu coração. O que o pregador não sabe, o que o irmão do seu lado não sabe, o que a pessoa que mora com você não sabe, Deus sabe o que está no seu coração. E sabe que mesmo que você mantenha a aparência de uma vida avivada, mas lá dentro pode estar o espírito da morte. Pois eu digo a você, nessa noite, nós devemos profetizar
olhar para o Espírito Santo, que você não pode ver, mas que está aqui como ar, e dizer: Espírito Santo, se movimenta, por favor, faz um vendaval, tira tudo do lugar. Por isso, irmãos, é até muito comum, quando o Espírito vem como vento impetuoso, que pessoas caiam, que pessoas chorem, que pessoas se ajoelhem, que pessoas pulem, porque o Espírito Santo faz uma bagunça santa. Ele bagunça. Eu já estou sentindo o calor do Espírito. Eu já estou sentindo a presença do Senhor aqui. Se eu pudesse, eu faria você me passar a mão no meu pescoço para sentir o suor que já está escorrendo aqui. Isso porque está uma noite bem quente. O Espírito de Deus está aqui. Amém. O Espírito de Deus não vai vir aqui. O Espírito de Deus está aqui. O que nós precisamos é que Ele se movimente, é que Ele gere um vendaval, é que Ele bagunce com tudo, para pôr tudo em novo lugar, numa nova ordem. A sua vida precisa de uma nova ordem, a célula precisa de uma nova ordem. As nossas células vão multiplicar, porque serão reordenadas pelo Espírito Santo. Amém. A sua liderança vai ser frutuosa, porque vai ser reordenada pelo Espírito Santo. A sua vida na célula vai ser uma bênção, porque vai ser reordenada pelo Espírito Santo. Você que nem está envolvido nisso, mas hoje a sua vida vai ser reordenada pelo Espírito Santo, porque Deus está mandando, profetiza para que haja um vendaval. E o versículo 10 diz: então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Existe uma ordem na palavra de Deus, preste atenção nisso, que isso vai guiar a nossa oração. Jesus disse aos discípulos: a promessa que eu fiz para vocês, da parte do meu Pai, é esta: vocês receberão o Espírito Santo, e com ele terão poder, e serão minhas testemunhas. A ordem já está dada, a promessa já está declarada, agora você tem que executar. Eu tenho que executar. Eu tenho que dizer: então, Espírito Santo, cadê? Cadê o vendaval? Cadê o tornado que vai mudar a minha vida? Que vai me curar, que vai me transformar, que vai revirar tudo? Cadê, Espírito Santo? Eu quero. E nós vamos orar por isso. E Deus vai fazer a obra acontecer. E com a obra acontecendo, as pessoas olharão e dirão: Deus está no meio daquela gente. Eles não são cristãos mortos, eles não são cristãos parados, eles são cristãos em movimento. Quando eles oram, os cabelos deles balançam, as folhas da Bíblia deles correm, porque lá tem um vendaval acontecendo. Você chega no seu local de serviço. Eu vou lhe dar um testemunho para encerrar. Eu trabalhava numa indústria metalúrgica aqui em Santo André, um tempo atrás, bastante tempo. E eu tinha uma revista, a revista Jesus Vive e é o Senhor, uma revista antiga. E eu fui para essa empresa trabalhar, eu trabalhava no almoxarifado de ferramentas. E eu organizava as ferramentas. E a firma não era muito organizada, todo mundo entrava lá e pegava ferramentas sem pedir, nunca vivia organizado. Ali havia um tornado, né? E eu estava lá um dia trabalhando. Aí deu a minha hora do almoço, eu almocei, voltei para a sala que eu trabalhava, sentei e abri a revista Jesus Vive ao Senhor. E eu comecei a ler na revista um artigo que falava sobre um testemunho da época de Santo Agostinho, do que acontecia nas celebrações de Santo Agostinho, quando o Espírito Santo se manifestava. E acontecia naquela época, já lá atrás, 300 e lá alguma coisa, lá no passado, que o Espírito Santo se movimentava. E eu comecei a ler aquilo, e eu comecei a me movimentar com aquelas palavras. E aquilo foi entrando no meu coração. E de repente
de repente surgiu um canto. Um canto. E a comunidade no ano de 99 gravou esse canto que está hoje cantado aqui em vários lugares. Eu vejo cantado em missas, e que é aquele canto, hino de louvor. Oh, glória nas alturas, glória ao nosso Deus. E eu vejo, às vezes eu vou à missa e vejo um povo cantando essa música, e eu fico pensando, se as pessoas soubessem onde eu estava quando eu escrevi essa música. Eu, irmão, sou compositor profissional. Não, vocês nem imaginam quanto eu estudei para isso. Quando o Espírito Santo vem, ele faz as coisas mais inusitadas do mundo. As mais inusitadas. Por isso eu não quero olhar para a sua cara e ver você com essa cara de ovo. Você já viu a cara do ovo? Se você quiser saber como é, raspa as suas sobrancelhas e olha no espelho. Cara de ovo. Não tem expressão, é uma criatura esquisita. Não, irmãos, o Espírito Santo quer chocar este ovo, abrir este ovo e fazer sair daí uma ave que vai voar nas asas do Espírito. Você tem um potencial de graça gigantesco à sua disposição. Por isso nós precisamos dizer: vem, Espírito Santo, manifesta-te, Espírito Santo, enche esse lugar, Espírito Santo, porque nós precisamos do seu reino.